Bom dia, pessoal. Eu venho aqui nesta manhã falar um pouco da grandeza de Deus. Como é maravilhoso a gente estar em sintonia com Deus. Como é maravilhoso a gente ter uma vida com Deus. É do agrado de Deus, é da vontade de Deus que todos os seres humanos retornem a Ele. Que deixe Deus trabalhar no seu íntimo, no seu coração, para que Ele possa entender como é grande o amor de Deus sobre a vida de todos. E quando eu medito na palavra de Deus, eu procuro assim realmente entender, pedir a Deus um entendimento para mim. Estava meditando agora nesta manhã no livro de Mateus, capítulo 4, aonde se diz, está escrito, que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E lá, no deserto, Jesus e o Espírito Santo, após 40 dias, Jesus teve fome. 40 dias e 40 noites, Jesus jejuando, teve fome. E o tentador chegou até Jesus, o diabo, e disse a ele: escuta, você é o Filho de Deus? Transforme esta pedra em pão e mate a sua fome. Mas Jesus disse a ele, ao diabo, respondeu a ele: o homem não vive somente de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E não é diferente nas nossas vidas. Na circunstância deste mundo competitivo, um mundo a qual nós aprendemos, crescemos e aprendemos que nós temos que ter os melhores lugares, disputar os melhores lugares, estar acima de outras pessoas. Não importa o que nós vamos fazer, o importante é chegar lá. Eu, lendo essa palavra, eu voltei lá atrás, lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, que está escrito assim, no capítulo 3. Eva e o seu esposo, Adão, estavam no jardim do Éden, a qual Deus o colocou. E havia, bem no meio do jardim do Éden, uma árvore que se chamava conhecimento do bem e do mal. E Deus havia advertido eles que não comessem daquele fruto, porque se o dia que eles comessem, experimentassem daquele fruto, eles morreriam. E o diabo chegou na Eva através de uma serpente, um animal, serpente, possuiu a serpente e conversou. Fez uma pergunta para Eva. É assim que Deus diz: de todas as árvores do jardim não comereis? Mas Eva disse: não. Deus diz que somente aquela árvore que está plantada no meio do jardim não comeremos, porque morreremos. O diabo diz: não, não morrerá. Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, seus olhos abrirão e serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, a Eva se achou interessante aquele fruto, agradável para se comer e bom para dar o entendimento. E tanto Eva e o seu esposo saíram do princípio da palavra de Deus e obedeceu o diabo, a voz do diabo, e comeram do fruto proibido.
E os seus olhos abriram, sim. Eles puderam entender que eles não tinham mais a presença de Deus. Eles estavam nus, tanto fisicamente e como a ausência de Deus na sua vida. Louvado seja Deus que Jesus Cristo, ele veio a este mundo para que nós pudéssemos olhar para Jesus e ver Jesus, o Filho de Deus, a qual Deus se agrada. E o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, hoje foi nos dado. Quando Jesus foi levantado na cruz do Calvário e desceu ao mundo dos mortos, e depois o Pai o ressuscitou, quando Jesus se apresentou aos seus 11 discípulos, ele assoprou sobre os seus discípulos e diz: recebei o Espírito Santo. E logo mais, uns dias, veio o batismo do Espírito Santo. E o Senhor disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Temos o exemplo de Jesus Cristo, a qual andou em obediência, desceu do céu, desceu do céu, veio a esta terra, não como ele era antes com Deus, em glória, em poder, ele se esvaziou, não teve por usurpação ser igual a Deus, tomou forma de homem, tomou forma de servo, e veio a este mundo, humilde, anunciando, pregando a nós o reino de Deus, e qual era a maneira a qual Deus aceitaria nós, de que maneira que eu e você temos que estar em Deus, na presença de Deus, como filhos de Deus, entendermos isso, que nós somos filhos de Deus, e se nós temos o Pai como nosso Deus, somos guiados pela sua palavra, não mais a minha, e jamais a palavra do diabo. Que nessa manhã, nesse dia, a gente podemos refletir qual é a direção que nós estamos tomando. Estamos indo segundo a palavra de Deus ou segundo o meu coração, ou ouvindo a voz do inimigo? Que nós possamos refletir nesse momento aonde nós estamos. O Senhor chegou a dizer aos seus discípulos, aqueles que seguiam ele: escuta, vocês me chamam de Senhor, Senhor, e por que não faz o que eu digo? Que nesse dia esta palavra possa entrar no seu coração, e a partir de então você, em particular, entrar na presença de Deus, falar com Deus, o Pai, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus te guiará em toda a verdade. Que Deus te abençoe e que você seja uma pessoa abençoada por Deus. E que o Senhor guie os seus passos. E que o Senhor esclareça qual é a vontade do Senhor na sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.